Então, para quem ainda não conhece, a Toastmaster ela não segue um padrão de aprendizado tradicional de uma escola, tá? Vocês vão entender um pouquinho mais sobre isso daqui a um minutinho. Antes de tudo, eu vou só passar uma breve guia da nossa reunião, principalmente para quem está online. Muita gente já acostumou já com a ideia, como é que funciona uma reunião online, mas é sempre bom reforçar para que a gente consiga criar o melhor dos dois mundos, uma vez que a nossa reunião hoje em dia é transmitida aqui através do Zoom, com participantes que estão presencialmente no nosso auditório. Vocês podem ver que uma câmera em nome de Kleber aí, ela mostra uma parede, daqui a pouco vai ter uma pessoa conversando, mas atrás dessa câmera tem pessoas presencialmente assistindo a reunião também. Então, esse guia serve para que a gente possa conseguir manter um clima amistoso, agradável, e ao mesmo tempo bem organizado, para que a gente consiga escutar todo mundo, assim como vocês quiserem participar, tanto presencialmente quanto online, vocês vão poder ser bem ouvidos e vistos também. Então, para quem está em casa, mantenha sempre o microfone desligado. E para quem está no auditório, quando estiver alguém online conversando e participando com o seu discurso, alguma participação, mantenha o microfone do auditório desligado também. Para quem está em casa, como a gente mantém sempre o microfone desligado até a hora que você participa, a gente sempre convida vocês a fazerem os aplausos em línguas de sinais. Tente usar a palavra do dia, vocês vão ver daqui a pouco que a gente apresenta a cada reunião uma nova palavra, que é um desafio para você incrementar um pouco mais seu vocabulário também, entender como você pode melhorar e conhecer novas palavras, acrescentando apenas uma. E sempre que você utilizar a palavra do dia, você vai ser reconhecido durante a reunião. Para quem estiver online e você for discursar, lembra sempre de olhar quem é o timer da reunião. Se for alguém do auditório, a Toastmaster do dia vai te lembrar quem é que é essa pessoa e você marca um PIN para que essa pessoa preencha a sua tela e durante os seus discursos as cores sejam muito visíveis para você e você não se perca com o seu tempo previsto de discurso preparado. Vocês podem ver que a nossa reunião está sendo gravada. Aqui em cima, do lado esquerdo, tem um íconezinho vermelho. A gente mantém isso como um histórico de reuniões do nosso canal do YouTube. Não existe nenhum tipo de promoção em cima desse conteúdo. E, principalmente, o motivo dessas gravações são para que os nossos oradores e as pessoas que participaram hoje desejarem saber como foram e o que elas podem melhorar, é se assistirem depois. É um dos grandes benefícios da tecnologia. E ter a reunião gravada realmente ajudou todos nós aqui que já tem um pouco mais de experiência a perceber certos vícios de linguagem corporal também, e como é que a gente pode implementar. E se você chegou aqui pela primeira vez e nunca escutou esse recado, não se preocupe, a gente sabe que falar em público para a maioria das pessoas é um grande desafio, e saiba que você, visitante, você não é obrigado a falar. Você vai ser convidado a falar. Se você quiser, você fala se quer participar ou não. E durante os intervalos, e principalmente no final da reunião, ou no nosso chat, aqui da nossa sala do Zoom, sempre deixe suas perguntas, suas dúvidas, se você não tiver vontade de levantar a sua mão e falar. Qual que é a missão do nosso clube aqui, o Brasília Toastmasters, que é um dos clubes componentes aqui do Toastmasters Brasil? É desenvolver habilidades de oratória e liderança por meio de uma participação ativa, da experiência inclusiva e do aprendizado contínuo. Essa missão ela reflete bastante a missão do Toastmasters International também, mas ela é muito focada na participação e ação do associado para que ele possa aprender. E aqui já começa realmente a ficar distinto o que é uma educação tradicional numa escola, num curso, e as opções que a Toastmasters oferece para a gente. Atualmente, nós temos um board de diretores. Aqui está o nome de algumas dessas pessoas. Vocês podem ver que o Solon ainda não mudou de nome, né? Nosso presidente atualmente é o Solon, que é o nosso à esquerda aqui da tela. A Letéia, até então, final do ano, ela é a nossa presidente, e eles trocaram de bastão agora. E aqui são os outros demais líderes do clube. São funções extremamente importantes que você, associado, inclusive, que só participa como discursante, como uma das funções de suporte da reunião, procure entender mais como que você pode chegar ao cargo de liderança de um clube. Não existe nenhum tipo de barreira de entrada para que você assuma um cargo. E assim como você usa o palco aqui da nossa reunião online ou aí no auditório, você pode usar um desses espaços de liderança para que você experimente novas técnicas. Vocês estavam falando agora há pouco, por exemplo, sobre os livros que vocês estão lendo nos clubes dos livros aqui do nosso Toastmasters Brasil. Use a oportunidade de liderança para que você possa desenvolver novas habilidades. A diferença é que a reunião ela dura para você 5, 7 minutos discursando. E a liderança ela vai durar de 6 meses a 1 ano. Só que isso é de uma forma cadenciada, bem organizada. Existe grande material de suporte da Toastmasters International, assim como você vai ter acesso também aos líderes da Toastmasters Brasil. Os diretores de área são pessoas que querem te ajudar a se desenvolver, porque eles querem que o seu clube seja bem-sucedido.
E bem-sucedido para a gente não tem nada a ver com dinheiro e nem com sucesso, por assim dizer, mas um clube bem-sucedido é aquele clube que cada um de vocês associados consegue se desenvolver de acordo com as suas metas pessoais. E os líderes estão aqui para dar esse suporte para vocês. Então, eu sempre faço um convite para quem ainda é associado e talvez não saiba que pode acessar uma dessas funções, ou que às vezes tem uma insegurança. Assim como alguém te ajudou a fazer o seu primeiro discurso, muitas pessoas, principalmente para os cargos de lideranças, irão te dar suporte e ajuda para que você possa exercer essas funções e, quem sabe, inclusive, fazendo aqui um paralelo, participar dos eventos internacionais da Toastmasters. Para quem não sabe, existe liderança de nível de clube, a nível de área, que são diretores que cuidam de alguns clubes, e a nível de distrito. Até o ano passado, por exemplo, André Queiroz é nosso diretor de distrito, atuou durante o ano 2021, 2022. Né? Pela pandemia, infelizmente, o André não pôde fazer as viagens internacionais, mas atualmente a gente tem o nosso diretor nacional, que é o Ricardo Silva, junto com o Luiz Duque e João Cortial, participando de um treinamento presencial em Las Vegas. Né? Isso tudo é um investimento que a Toastmasters Brasil faz para que vocês possam se desenvolver. Né? Esse tipo de imersão, ele só acontece no nível mais alto da liderança nacional. Tá? Mas isso tudo começa assumindo a liderança de clube. Então, eu gosto de reforçar isso para que vocês possam saber que vocês podem chegar lá também, se vocês quiserem. Lembrando que é um trabalho 100% voluntário, assim como são as funções de timer, por exemplo, da nossa reunião. Você faz porque você quer se desafiar e alcançar novos objetivos. Aqui um pouco dos números da Toastmasters International, para que vocês tenham uma visão maior. A Toastmasters é uma organização educacional sem fins lucrativos, como eu acabei de dizer, e que ensina habilidades de falar em público e de liderança por meio de uma rede mundial de clubes. A parte de liderança, geralmente, as pessoas não enxergam. Tá? Então, por isso que eu reforcei bastante para vocês. Atualmente, estamos em mais de 143 países, somos mais de 16 mil clubes e estamos acima de 350 mil associados espalhados por todo o planeta. O Brasil ainda é muito pequenininho, a gente conta com a ajuda de vocês que se interessem como visitantes, assim como o Hermano, por exemplo, está lá em Manaus, na pontinha norte do Brasil, mas quem sabe ele pode puxar ali junto com um grupo de amigos ou colegas de trabalho um novo clube dentro da nossa organização nacional, e que também conta com todo o nosso apoio. Tá? Para quem tem interesse de expandir os clubes ou se associar a clubes onde você trabalha, aqui é para você ter uma noção da parte corporativa. São empresas que geralmente patrocinam para que os seus associados, né, empregados daquela empresa, possam participar de clubes dentro da associação onde eles trabalham. Então, são clubes também sem fins lucrativos, onde geralmente a empresa ela participa de alguma forma ajudando, seja com um desconto, cobrindo parte do custo do associado, seja cedendo um ambiente dentro da empresa, ou simplesmente cedendo um horário dentro daquela carga de trabalho daquele profissional, onde ele não vai ser desabonado financeiramente, mas que ele vai se desenvolver. Para vocês entenderem a importância que essas empresas, que com certeza você conhece, pelo menos uma dessas aqui, entende que existe a confiança com o projeto de ensino da Toastmasters International. Tá? Totalmente imersivo e depende muito de vocês participarem para se desenvolver. A metodologia, para que vocês tenham uma visão, tá? A aprendizagem experiencial, diferente de um curso onde você vai ficar só lendo, aqui você participa entendendo o projeto, buscando o que você deseja dentro do seu tempo e depois você vai praticar diretamente o que você está estudando. Feedbacks constantes a cada reunião e a cada participação, desde as funções e dos discursos até os níveis de liderança, como eu falei agora há pouco. O tempo inteiro você tem pessoas que cuidam de você e se interessam por você. Se você fizer a sua parte, eu te garanto que vai ter alguém do outro lado te dando suporte. Tá bom? Só não espere que a gente vai ficar puxando vocês, porque esse não é o tipo de ensino e de metodologia que a gente treina. Sistemas de mentoria dentro do clube e também fora do clube, na parte de liderança, onde a gente tem pessoas mais experientes que já estão associadas e que buscam, dentro delas mesmas, se desafiarem, ajudando ao próximo e, ao mesmo tempo, ajudando você que está chegando agora a se desenvolver de forma mais organizada e mais objetiva. Um programa individualizado, como a gente falou, a parte educacional ela é a mesma para todo mundo. Se você é o diretor nacional ou um associado que acabou de entrar, o programa educacional não muda para ninguém. Acontece que você encontra pessoas com mais experiência que vão focar em te ajudar e dar suporte durante a sua experiência. E o programa EAD, por assim dizer, o Pathways, ele é justamente a parte de material didático. Né? Hoje ele é traduzido em mais de 11 idiomas,
São várias trilhas de aprendizado que vocês vão poder participar e escolher a que mais se adequa ao seu perfil educacional. Então, uma experiência de aprendizado foi desenvolvida em torno de 5 competências principais. É um conteúdo online para que você possa aprender a qualquer hora e em qualquer lugar. Ou seja, você tem tantos vídeos que você pode assistir do seu computador, assim como você pode, por exemplo, durante uma viagem ao campo, acessar seu Pathways, baixar todo o manual em um formato PDF, que tem todos os conteúdos que você teria na plataforma online. Você pode acessar via iPad, notebook. Se você quiser, você pode imprimir também, estudar nas horas vagas, e durante esse tempo que você estiver ausente de um computador, por exemplo, você conseguiu praticar da mesma forma, e depois você vem para o clube apresentar as suas novas habilidades. Você transfere isso aqui para quem está dentro, é muito nítido, né? Tudo que você pratica aqui, você leva para fora no ambiente profissional ou pessoal também. 11 caminhos de aprendizados, a gente vai falar daqui a pouco sobre um deles. No site da Toastmasters International, você pode conhecer sobre cada uma dessas trilhas, onde você vai acessar como associado pela primeira vez uma trilha gratuita, você vai fazer ali vários projetos, evoluindo gradualmente, e depois você pode iniciar cada uma das outras 10 trilhas que você ainda não conhece. E aí você vai explorando habilidades e desafios novos. As competências que a gente falou agora há pouco, né? A primeira delas é a oratória, a segunda é a comunicação interpessoal, liderança estratégica, gestão, aqui gestão de tempo, gestão de negócio de alguma forma. O clube ele parece muito uma empresa, apesar dele não envolver dinheiro, tá? Mas é a mesma ideia. E a gente tem também aqui a parte de confiança, né? Tudo começa com aquele primeiro medo, com aquela primeira insegurança de você acessar a reunião pela primeira vez, entrar no auditório pela primeira vez, levantar a mão pela primeira vez, discursar pela primeira vez, assumir uma função pela primeira vez, e você naturalmente vai ganhando confiança, assim como eu vejo vários colegas hoje aqui que eu vi chegarem no clube e hoje estão aqui muito mais confiantes e confortáveis de assumirem funções e discursarem. As trilhas que eu falei para vocês aqui são os ícones delas, são muitas as trilhas, mas vamos conhecer aqui uma delas hoje. Uma delas, que é focada no... Ela foi uma das mais recentes, tá? Essa trilha deve ter alguns anos que ela entrou no Pathways, é a mais nova, é de humor cativante, onde você vai praticar ao longo de vários discursos, não como contar piadas, mas como você conseguir agregar a atenção do público através do humor. Você vai, claro, aprender a discursar, fazer linguagem corporal, utilizar melhores recursos tecnológicos, mas durante essa trilha, você vai ser convidado a utilizar de uma forma de engajamento de humor que faça a atenção da sua audiência ficar presa com você. Tá? Então, procure conhecer depois, converse com alguém que está no auditório. Se você está no online e não conhece, manda mensagem aqui no chat que a gente vai conversar com você sobre isso depois. E quero agora dar boas-vindas, né, ao novo associado que está aqui, mas Daniel Gonçalves Pina. Daniel, seja bem-vindo novamente. Daniel conheceu o nosso clube há 1 ano e meio, mais ou menos, atrás, se eu não me engano. Era muito ativo e, como muitas pessoas, e essa é a parte que eu acho legal do Toastmasters, você precisa se desligar por algum motivo, profissional, pessoal, ou você quer dar um tempo, por exemplo, você se desliga do programa, pode ficar quantos anos você quiser fora. Quando você retorna, o seu número de associado é o mesmo, você não paga a taxa de matrícula de novo, o seu programa educacional está lá pausado onde você deixou, e você consegue reativar o seu engajamento como você estava antes de dar essa pausa. Tá? Você não perde o que você começou a se desenvolver. Muito diferente de um curso tradicional, né? Você faltou por qualquer motivo, o curso terminou, você só volta se você pagar tudo de novo. E nós somos o Brasileiro Toastmasters. Atualmente, somos o clube número 1 do Brasil, há 3 anos consecutivos já. É um orgulho dizer isso, porque eu participei da liderança durante os últimos 3 anos e ver a evolução do nosso clube. A gente sabe que a gente só chega lá porque as pessoas que estão aqui dentro, ou seja, nossos associados, conseguiram alcançar seus objetivos. Tá? O clube não chega lá sozinho se vocês não alcançarem cada uma das metas individuais. E agora, como eu falei, o Toastmasters ele não funciona sozinho. Eu quero passar a palavra para quem está no palco agora aí do nosso auditório e convidar a nossa Toastmaster do dia, Pamela Oliveira, que vai ser a responsável por conduzir essa reunião junto com vocês. Pamela, se você estiver disponível, o palco é todo seu. Uma salva de palmas aqui. Bom dia a todos, tudo bem? Passador, por favor. Passador, obrigada.
E, Alessandro, você pode, por favor, compartilhar a apresentação? Claro. Pessoal, é o seguinte, hoje nosso tema vai ser metamorfose, e eu vou falar um pouquinho para vocês por que eu escolhi esse tema. Essa semana eu fiquei pensando muito sobre o porquê eu gosto tanto desse clube, porque eu gosto tanto do Toastmasters, e, na verdade, há vários motivos, mas, sim, se eu for elencar um motivo, eu diria que é a inspiração. Porque, assim, toda vez que eu vejo uma pessoa que está chegando ao clube e ela está, assim, morta, mais morta para fazer o ice break, o que é muito comum, mas eu vejo que ela tem coragem de ir lá e se desafiar, eu fico inspirada a melhorar. E toda vez que eu vejo uma pessoa que começou, sei lá, 6 meses atrás, 2 anos, 3 anos, chegar aqui e dar um espetáculo, eu fico falando, nossa, um dia eu vou ser assim. Porque eu até queria falar um pouco da Letéia, que infelizmente não pôde vir hoje. Até foi minha mentorada e eu vi o primeiro discurso dela, eu via o sofrimento dela fazendo um discurso, acompanhei, assim, bem de perto, por ser a mentora dela. E hoje em dia, não sei se vocês viram, né, há 2 semanas atrás, ela fez um discurso que ela não fez roteiro, pela primeira vez. Ela não fez roteiro, o discurso dela foi impecável. Então, realmente, é um orgulho, e eu queria dizer que, para todo mundo que está começando agora, olha, eu sou testemunha ocular que vai dar certo, que vocês vão conseguir um dia ser, assim, maravilhosos oradores, porque, como diz a Letéia, se joga e vocês vão conseguir esse crescimento. E por isso, inclusive, que eu coloquei essa borboleta, porque é uma transformação. A pessoa que eu sou, que eu fui há 2 anos atrás, com certeza é a mesma que eu sou hoje. E vocês também, nossa, eu tenho certeza que um dia eu vou ver vocês, assim, brilharem. Muito obrigada. E, como diz a Letéia, se joga, vamos nos jogar. E hoje a oportunidade é de crescimento. Então, eu quero contar a todos vocês a realmente se divertirem. Eu estou aqui me divertindo muito porque eu aprendi a gostar desse lugar, eu aprendi a ser Toastmaster, eu aprendi que esse lugar me pertence. E eu convido todos vocês que vão participar hoje a também tomarem posse disso. Então, sem mais delongas, eu vou começar a falar sobre os 3 momentos da nossa reunião. Basicamente, a reunião, para quem não conhece, é dividida em 3 partes. Na primeira parte, as pessoas que prepararam o discurso, elas vão se apresentar. Como a Alessandra explicou, a gente tem uma metodologia super completa, e as pessoas vão vir aqui, elas escreveram o discurso, prepararam, ensaiaram, vão vir aqui dar o seu melhor. No segundo momento, a gente vai ter um momento de improviso, onde os visitantes são convidados a participar também. Não é obrigatório, só para falar, mas se vocês quiserem, vocês podem, sim, participar desse momento. É super divertido, porque alguém vai trazer um tema surpresa e vocês podem improvisar. Eu vou deixar um pouquinho mais para a pessoa que vai falar, Nayá, no caso, explicar um pouco melhor, mas basicamente é o momento de vocês se jogarem na questão de improvisar uma coisa que vocês não estavam pensando. E por fim, que eu considero o momento mais valioso da apresentação, no caso da reunião, são os momentos de feedback, onde os oradores eles terão feedback em relação aos seus discursos, e também todas as funções aqui presentes, elas vão poder ter esse presente do nosso querido avaliador geral, que será apresentado daqui a pouco. Por favor, Alessandro, pode passar. E lembrando que em cada um desses momentos a gente tem uma votação que é mais uma brincadeirinha aqui entre a gente para decidir o melhor orador. E assim, não precisa ser técnico, se você não sabe sobre técnica de oratória, é realmente o que te causou emoção. Eu acho que o mais bonito da oratória é isso, é sobre emoção. Então, se você achar a pessoa discursou muito bem, mas a outra conseguiu realmente me impactar, você pode votar em quem você quiser, totalmente livre. E aí, a gente tem aqui o QR Code, eu vou pedir para quem está na plateia, no caso, escanear agora, para poder votar durante a nossa reunião, porque quem está online vai receber o link durante a apresentação, mas aqui quem está presencial vai ver o QR Code. A gente vai esperar aí 10 segundinhos para isso. E, gente, vou falar para vocês que é super interessante, porque, assim, quando eu entrei no clube, eu não entendi muito bem essa dinâmica de votação. E teve uma vez que foi muito engraçada, porque eu recebi o prêmio de melhor oradora de improviso, e na minha cabeça, eu não fui a melhor. Então, eu cheguei assim no palco, cheguei assim pro Toastmasters do dia, tipo, muito estranho, isso não dá certo. Mas depois eu entendi que não é uma questão de ser o melhor, mas é uma questão de realmente ter coragem de ir lá na frente. Acho que foi por isso que naquele dia, especificamente, eu ganhei aquele prêmio. Então, por favor, Alessandro, pode passar. Agora, a gente tem um momento de... Cada pessoa que assumiu a função vai explicar um pouco sobre ela. Eu seria a Toastmaster do dia, eu seria a nossa anfitriã, ou seja, eu vou tentar conduzir essa reunião. E teremos também, agora, o Otávio. Por favor, Otávio, ele vai explicar a função dele. Por favor, uma salva de palmas para o Otávio. Bom dia a todos, meu nome é Otávio, eu vou exercer a função de time do dia, tá?
A minha função ela consiste em auxiliá-los a coordenar a reunião dentro do prazo previsto, tá? Então, cada momento da reunião vai ter um tempo marcado, eu vou fazer essa coordenação, e para aqueles que estiverem aqui se apresentando, eu vou dar os seguintes sinais. Eu vou mostrar a plaquinha de cor verde quando vocês estiverem habilitados a receber a avaliação, ou seja, dentro do prazo mínimo previsto. A amarela é um sinal de aviso, vocês estão se aproximando do tempo máximo. Quando vocês chegarem ao tempo máximo, eu mostrarei essa plaquinha vermelha, tá? Quando eu mostrar essa plaquinha vermelha, vocês terão 30 minutos, 30 segundos de extensão do prazo para poderem continuar habilitados. Essa é a minha função. Eu desejo a todos uma ótima apresentação. Obrigado. Muito obrigada, Otávio. Agora, essa próxima apresentação, nossa próxima função vai ser exercida pelo Ítalo, que hoje é nossa cauta, ele está online. Por favor, Ítalo, comenta um pouquinho para a gente qual é a sua função. Bom dia, turma. Tudo bem com vocês? Então, hoje eu vou ser accountant. O objetivo do accountant é anotar quaisquer palavras aí que seja usada em demasia ou até mesmo palavras de preenchimento que são usadas como muleta, né? A principal função do accountant é perceber quais palavras não agregam ao vocabulário, ao discurso. E, ao final da reunião, passar um relatório com essa quantidade de palavras. Vou dar alguns exemplos aqui. Por exemplo, algumas expressões de confirmação. Né? Entendeu? Sabe? Então, quando você fica pedindo confirmação. Prolongamento também de algumas palavras. Então, repetição de alguma palavra. E os sons de preenchimento. Pode ser então, estarei anotando aí todas as palavras usadas em demasias e as palavras de preenchimento. Volto com você aí. Muito obrigada. Agora, a próxima função será de Zoom Master, por favor, Cleber. Gente, essa função ela é uma das mais importantes no nosso momento atual, que a gente está híbrido. Eu vou deixar um pouquinho o Cleber falar melhor. Muito bom dia a todos. A função do Zoom Master é fazer que a coisa funcione nesse ambiente híbrido de juntar a tecnologia, equipamento, som, vídeo, das pessoas que estão presencialmente com as pessoas que estão nos acompanhando online. Então, estão trabalhando de montar aqui e fazer alguns acompanhamentos na hora da nossa reunião. Muito obrigado. Muito obrigada. Gente, eu tenho que fazer o paralelo aqui, um agradecimento especial, Cleber, porque ele veio aqui no meio da semana para treinar, montar tudo isso para a gente ter tudo pronto para hoje, e chegou também bem cedo para fazer isso, então, muito obrigada, Cleber, pela sua dedicação. Agora, nossa próxima função será a Table Talks. Por favor, Nayá. Bom dia. Vamos lá. Então, Table Topics é a parte mais divertida que a gente tem aqui, é a hora que a gente vai ter os discursos improvisados. Então, fica um convite para todos hoje, principalmente quem está aqui, mas quem está em casa também, online. É uma mini palestra que você vai falar rapidinho, né, de acordo com o tópico que eu vou apresentar, que eu espero que seja um tópico interessante para vocês estarem realmente motivados a participar. E lembrando que você tem que estar dentro do tempo, então pino o timer, quem estiver em casa, fica de olho aqui no Ítalo, Otávio, desculpa, para realmente estar dentro do tempo. Lembrando que 1 minuto você está apto, quando tiver amarelo, é 1,5, você já está indo para o final, vermelho, acabou, e aí você tem 30 segundos, 2 minutinhos e 30 segundos para fechar e está elegível. Então, daqui a pouco eu volto. Agora, a nossa próxima função será o avaliador geral, que será o André. Por favor, André, conte para a gente um pouco sobre a sua função hoje. André é nosso convidado de outro clube, do Debate Master. Por favor, sua deixa. Boa noite, bom dia. A gente tem tantas reuniões à noite que a gente sempre abre com boa noite. Então, bom dia a todos. É uma enorme satisfação estar aqui reunido com vocês hoje no Clube de Brasília, um clube que faz história aqui no Brasil, pelo exemplo de disciplina, de dedicação e crescimento. Saiba que o Clube de Brasília
se não o melhor, é um dos melhores clubes do Brasil. Então é um privilégio e uma honra poder estar com vocês essa manhã. E na minha função de avaliador geral, eu vou observar toda a dinâmica da reunião e prestar avaliação àqueles que não receberam avaliação durante a reunião. Então eu vou avaliar as pessoas que pegaram papéis. Essa é a política que o Toastmasters obtém, de maneira que todos que participam da reunião recebem, de alguma forma, um feedback para observar coisas positivas que já estão fazendo e oportunidades de melhorias. Sem mais delongas, devolvo a palavra a Pamela. Muito obrigada, André. E agora, por fim, nossa última função de hoje será exercida pelo Bruno. O Bruno será nosso gramático. Por favor, Bruno, explique o que é a função e, posteriormente, a palavra do dia. Bem, pessoal, bom dia. A função do gramático é trazer uma palavra que desafia todos os colegas a incluírem durante seus discursos, sejam os de improviso, sejam os que já estão preparados, e também refletir sobre o significado dessa palavra e como que ela pode ser usada no dia. Eu trouxe uma palavra que ela é bem usada, mas ela foge um pouco do usual, para que nesse momento que estamos, realmente ela possa acrescentar nossa rotina. Essa palavra, ela é ensejo, e ela tem o seguinte significado. Deixa eu passar. Ocasião favorável ou oportunidade. É um substantivo masculino que você usa empregando uma palavra como, por exemplo. Pode passar, por favor. Toda reunião do Toastmasters traz o ensejo de se desafiar e aprimorar. Temos um ensejo para planejar e realizar grandes coisas em 2023. Então, notem que todo ensejo traz uma oportunidade, mas o ensejo é a junção de circunstâncias para que você consiga realizar a oportunidade, como o começo de um ano, como o começo de um dia, como um final de semana, como uma reunião do Toastmasters. Então, trago essa palavra de desafio e de aprendizado para todos nós aí nesse dia. Sim. E lembrando que todo mundo que usar a palavra do dia, a gente presenteia com joinha, para mostrar que a gente estava atento e também para incentivar que as pessoas usem mais. Por favor, pode seguir. E agora, grande momento para quem se preparou. A gente vai começar os discursos preparados. E eu gostaria de chamar o seu primeiro orador. Pode passar, Alessandro, por favor. Nosso primeiro orador será o Daniel Pina, e ele está na trilha Domínio da Apresentação, e ele hoje irá apresentar Avaliação e Feedback 1. Eu vou explicar esse projeto, porque ele é um pouco grande, acho que ele é um dos maiores que a gente tem, mas ele é um dos mais importantes também. Ele vai dar base para a pessoa que está no clube durante todo o processo de desenvolvimento. Então, bora lá. Nesse projeto, a pessoa primeiro apresenta um discurso, que é a Avaliação e Feedback 1, sobre qualquer tema, e a missão dela é simplesmente receber um feedback. Em um segundo momento, ela vai pegar esses feedbacks e aplicar, que seria a avaliação e feedback 2, e no terceiro momento, ela vai ter que avaliar outro membro pela primeira vez, que hoje também será o projeto da Nathalie. Então, sem mais delongas, por favor, Alessandro, pode passar. Sim. O Daniel será avaliado pela Nathalie de Torres. O título do discurso será escutatória e ele terá de 5 a 7 minutos. Por favor, Daniel, chegue. Daniel, ele voltou agora e já voltou para o total, já querendo discursar. Exato. Não é bobo nem nada, não. Bem, bom dia a todos. Eu queria tratar hoje sobre um tema que está no dia a dia de cada um de nós. Nós vivemos hoje na era da comunicação. Então, nós estamos inseridos o tempo todo em comunicação, seja no WhatsApp, seja numa reunião de trabalho, seja no e-mail, no Twitter, o tempo todo nós estamos nos comunicando. E parece que nós temos, cada dia mais, percebido que a comunicação é importante para nós. Então, hoje, se formos a uma livraria, vemos que temos diversos livros sobre o tema, temos também, por exemplo, se formos, vemos que as empresas, as companhias estão cada vez mais preocupadas com comunicação organizacional, ou mesmo nos vídeos do YouTube, em que você aprende a como ter uma comunicação mais assertiva no seu relacionamento. Então, comunicação está sempre no nosso dia a dia. Mas na minha percepção, no meu ponto de vista,
tem uma questão da comunicação que ela é mal entendida. Toda comunicação, ela envolve duas pessoas, dois polos. O emissor, no caso quem fala, e o receptor, no caso quem ouve. A gente sempre se concentra muito no quem fala e pouco no quem ouve, no quem recebe a mensagem. Adiantaria alguma coisa eu estar aqui hoje falando com vocês se não tivesse ninguém para ouvir? Agora eu vou reformular minha pergunta. E se não tivesse ninguém para escutar aqui? A plateia cheia, mas não tivesse ninguém para escutar. Engraçado, né? O português tem essa nuance de distinguir o que é ouvir, que significa o ato da audição, mecânico e tudo mais, e o ato de escutar, que exige prestar atenção, exige se dedicar. E um ponto que é muito importante e interessante, até trago uma história pessoal, como a escuta ela é importante, foi importante para a minha vida. Eu tenho um amigo, muito amigo mesmo, e ele é muito conhecido por falar pelos cotovelos. Ele fala pra caramba. E, assim, não sei se vocês conhecem ou têm um amigo parecido, mas ele é aquela pessoa que também é sempre o dono da razão. E algumas pessoas têm dificuldade com esse tipo de pessoa. E essa pessoa, esse meu amigo, por vezes alguns colegas falam, olha, não vamos chamar o fulano, porque o fulano conversa demais, a gente não vai conseguir conversar. E acabou que nós, durante uma vez, uma oportunidade, um churrasco, ele convidou os amigos para poder participar, nós participamos, e eu falei, como um bom brasileiro, vou chegar meia hora atrasado, porque, né, para não chegar em primeiro lugar. Mas, pimba, cheguei em primeiro. E aí não teve como escapar, eu tive que conversar com ele. E naquele dia eu tive a oportunidade de mudar um pouco o meu mindset, de tentar, ao invés de só ouvi-lo, tentar escutá-lo. E a partir do momento em que eu escutei ele, a nossa conversa mudou de patamar. Nós conversamos sobre coisas que a gente não conversava geralmente, como, por exemplo, religião, família, até coisas pessoais mesmo. E o nosso patamar de amizade foi estabelecido e fortalecido ali naquele momento. Eu acho assim, nós temos uma grande oportunidade ao oferecer aos outros esse dom, esse talento, essa oportunidade de escutar o outro. É muito importante escutar, porque escutar nos traz conexão, nos traz, na verdade, a vontade de entender um ao outro. Nós, por vezes, quando nós escutamos a outra pessoa, nós também geramos a vontade que a outra pessoa nos escute também. E isso, de fato, hoje em dia tem sido raro. A gente, por vezes, tem dado que a escuta ela é natural, como se a gente já nascesse sabendo e nascesse escutando. Mas isso não é verdade. Pelo menos para mim, pessoalmente, escutar é uma habilidade que é necessário ser trabalhada. Há pessoas, por exemplo, dá um exemplo no dia a dia. Às vezes, quando eu estou conversando, às vezes a pessoa está falando comigo e eu estou pensando, mas será que eu concordo com isso? Será que eu discordo? Mas será que eu posso intervir aqui? Ah, mas esse argumento que ela usou não é tão legal. E aí, na verdade, o foco da conversa não está na outra pessoa, mas está em mim. Então, quando eu escuto, o desafio de escutar é retirar o foco o foco que deveria ser a outra pessoa e a gente coloca em nós. Então, nós devemos, como bons ouvintes, tirar esse foco de nós e colocarmos na outra pessoa. Por vezes, quando a gente utiliza da escuta, a gente só ouve palavras, mas já parou para pensar que tem muito por trás das palavras, muito por trás que não está sendo dito e que também é importante? Essa é uma questão, uma discussão muito importante para mim, e eu espero trazer isso um pouco para vocês também. Hoje em dia, percebo que cada vez mais é mais difícil encontrar pessoas boas ouvintes, talvez por conta das discussões, do volume de informações no dia a dia, do barulho, das distrações, das mídias sociais, a gente não escuta. E, infelizmente, nós temos relegado esse papel de pessoas, de bons ouvintes, para que eles são profissionais, sejam eles os psicólogos, sejam eles psiquiatras, terapeutas. Então, muitas vezes, nós mesmos, se percebermos, não temos uma pessoa que é aquela base para nos escutar. E nós também não temos sido aquela pessoa que é uma base para outros nossos amigos, nossos familiares, para escutarem.
Então, nesse sentido, eu queria trazer um desafio para vocês, aproveitar o ensejo e trazer um desafio para vocês. O meu desafio para vocês é que nessa semana, que teoricamente começa amanhã, que você reserve aí um tempinho, seja ele o que for, sei que a agenda de todos nós é muito ocupada, mas que para que a gente possa, de fato, escutar uma outra pessoa, escutar genuinamente, com atenção, e entender o quão a escuta pode trazer benefício através de uma pequena concessão, um grande benefício para os nossos relacionamentos e conflitos. Queria finalizar, antes do meu discurso terminar aqui, do meu tempo acabar, com uma parte de um poema de Rubem Alves, que se chama Escutatória. Um poema muito interessante, até convido vocês a depois darem uma olhada. Mas ele traz um pouco desse tema e um pouco de uma sabedoria que pode trazer para nós nesse desafio. Ele diz: não basta o silêncio de fora, é preciso o silêncio de dentro, a ausência de pensamentos. E aí, quando se faz o silêncio de dentro, a gente começa a ouvir coisas que não ouvíamos. Obrigado. Muito obrigada, Daniel. Gente, é interessante esse tema, porque eu estava até falando ontem com outro membro aqui do Clube, o Ítalo, sobre essa questão de escutar. E realmente interessante, porque muitas vezes, quando a gente está falando com a pessoa, a gente não está escutando ela. Assim como o Daniel falou, a gente só está pensando o que a gente vai responder, para não parecer perdido, para não parecer não interessante. Isso a gente perde muito do contato humano. Então, eu convido vocês, assim como o Daniel fez, a escutarem mais as pessoas. Agora, nossa próxima palestrante vai ser a Simone. Ah, peraí. Agora a gente vai ter 1 minuto e meio de feedback para o Daniel. E eu vou pedir para o Kleber, não, na verdade, para a Vanessa postar no nosso chat. E vocês aí que tiveram o QR Code, por favor, acessem, para vocês darem feedback. Enquanto isso, eu vou colocar para a gente uma música. Vamos lá. Hoje teremos música. Isso aí, gente, acabou o tempo, mas quem quiser pode continuar, porque o formulário está aberto. Mas, para não atrasar a nossa agenda, eu vou convidar a nossa próxima oradora, a Simone. Por favor, pode passar? Ah, tinha um link. Pode passar, por favor. A Simone, hoje ela está na trilha Domínio da Apresentação, e ela vai apresentar o projeto Conecte-se Contando uma História. Esse projeto vai ter como objetivo que a pessoa conte uma história, ou ela simplesmente coloca alguma história dentro, ela faça um discurso contando uma história completa, ou ela coloca uma história dentro do discurso. Basicamente é isso. Pode passar, por favor? Pode passar. Já expliquei. Ela será avaliada por mim, Pamela Oliveira. O título do discurso dela é... Neste amor fosse. E ela terá de 5 a 7 minutos para discursar. Por favor, Simone, qual é seu?
Bem, hoje eu tenho uma história para contar para vocês. E nesse ensejo, a história que eu vou contar não poderia ser diferente da que vocês vão ouvir. Eu sou professora e há alguns anos eu trabalho com formação de professores. A minha área é educação matemática. E basicamente o que eu faço é ensinar os professores a ensinarem matemática. Em julho de 2022, eu recebi um convite da Fundação Getúlio Vargas para desenvolver um curso de formação de professores para os professores do estado e dos municípios do Maranhão. Eu não sei se vocês sabem, mas grande parte dos professores que atuam no Maranhão, especialmente nos anos iniciais, não tem nem o ensino médio. Além disso, o Maranhão é um estado que se caracteriza por ter muitos povos indígenas e comunidades quilombolas. E aí, gente, deu match. Porque trabalhar com formação de professores, com educação matemática, educação pública, e ainda ter a oportunidade de colaborar para que o conhecimento matemático chegue aos rincões do estado do Maranhão, para aquelas crianças lá, foi maravilhoso. E eu comecei a trabalhar, super empolgada. Mas, a partir daqui, essa história começa a ganhar contornos bastante desafiadores. 2 semanas depois que eu assinei o contrato com a FGV, o meu filho foi hospitalizado na UTI, com sérios problemas pulmonares. Vocês conseguem imaginar o que é isso para o coração de uma mãe? Não foi fácil. E eu trabalhei dentro do hospital, porque normalmente os prazos para execução desse tipo de contrato, de execução de dinheiro público, são muito exíguos. Bom, trabalhei de lá, foram 15 dias, ele teve alta, só que essa história não acabou aí. 15 dias depois ele foi hospitalizado novamente. O mesmo problema, UTI, e eu novamente com ele lá, full time, e trabalhando de dentro do hospital. Quando ele saiu, teve alta da segunda hospitalização, a coordenadora da FGV me procurou para uma reunião. E a primeira fala dela na reunião foi a seguinte: a sua produção está muito aquém do que se espera para um especialista da FGV. Mais uma vez, foi bem difícil esse momento. E eu podia ter desistido ali. E eu tinha razões suficientes para desistir ali. Mas eu decidi escutá-la. O que é que você precisa que seja feito? E eu resolvi fazer o que precisava ser feito. Depois dessa reunião, e até dezembro de 2022, que era o prazo final do trabalho, foram mais 4 UTIs. E eu terminei o projeto. Mas essa história teve um final feliz. O meu filho hoje está bem, está em casa. Hoje está maior prazo desde julho de 2022, que ele não é hospitalizado. Os médicos encontraram um tratamento mais efetivo para ele e eu o vejo a cada dia um pouquinho melhor. O caminho ainda, o percurso ainda é longo, mas ele está bem. Na semana passada, eu estive no Maranhão. Fui ver em loco como é que o trabalho chegou lá para os professores. Os professores foram para ter formação, enfrentando viagens longas, de muitas horas em estradas muito ruins, ou de barco atravessando rios ou braços de mar. O esforço foi muito grande. E nas minhas palestras, quando eles davam depoimento, o que eu escutei muitas vezes foi o seguinte: a maneira como a matemática chegou aqui para nós nesse curso foi uma maneira muito leve. Vocês conseguem imaginar isso? Matemática leve? Você conseguiu traduzir de modo simples o que era matemática. E aí, gente, isso me deixa emocionada, porque eu espero que essa mesma matemática possa chegar àquele estudante lá da comunidade quilombola. Esse é o meu desejo. Bem, a mesma coordenadora estava comigo lá no Maranhão.
me acompanhou em todo o processo. Quando o avião aterrissou aqui em Brasília, ela me deu um forte abraço e me disse assim: eu espero que logo nós possamos trabalhar juntas novamente. Todo esse processo foi uma metamorfose na minha vida e na vida do meu filho. Para ele, porque ele amadureceu muito, e eu o percebo muito mais consciente. Hoje, claro, ele tem uma rede de apoio e tem também terapeuta, que o ajuda a significar todo esse sofrimento, porque foi muito difícil para ele. E metamorfose para mim, porque eu me percebi muito mais forte do que eu jamais imaginei ser. Bom, eu trouxe aqui para vocês um dos produtos dessa história, para vocês verem. É como se fosse um filho também. E eu termino essa história com um trechinho do Mestre Gil, que diz o seguinte: andar com fé eu vou, que a fé não costuma falhar. Muito obrigada. Nossa, eu realmente estou emocionada. Olha, eu vou dizer que você deixou a sua avaliadora numa situação muito complicada, viu? Coitada dela. Gente, agora a gente vai dar aí 1 minuto e meio para a Simone, de feedback. Novamente, a gente vai ter no chat, a Vanessa vai colocar. E aqui a gente também tem o QR Code, por favor. Cleber, pode passar aí. E eu vou colocar uma música pra gente. Pessoal, agora a gente vai ter o report, nosso timer, para ver quem é que está ali para nossa votação aí de melhor orador do dia. Por favor. Bom, agradeço o ensejo para falar que todos os nossos oradores estão habilitados para a votação. Em relação ao tempo, o nosso primeiro orador, o Daniel Pina, sua primeira apresentação, parabéns. Você fez ela em 7 minutos e 12 segundos, tá? Bem no limite, mas ainda habilitado, parabéns. Fez um bom controle de tempo. E a Simone Cortez fez o discurso dela em 6 minutos e 10 segundos, também parabéns pelo seu discurso. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, gente. Então, a gente vai ter aí 1 minuto para votar, por favor. Vanessa vai colocar novamente no chat e a gente teve aí o nosso QR Code. Cada manhã não saber onde estou. Meu destino não é de ninguém.
eu não preciso gastar com pressão. Se você não entende, não vê. Se não vê, não entende. Não procure saber onde estou. Sempre o jeito do que Gente, acabou nosso minuto? Tranquilo. Seguinte, a gente agora vai ter um break de 5 minutos para respirar, para ir ao banheiro. E aí vocês podem fazer o que vocês quiserem. A gente vai conversar um pouquinho e a gente volta daqui a 5 minutos para voltar, viu? Marca aí nosso tempo. E Vanessa vai conversar com nossos visitantes online, quem queira conversar. Obrigada, Vanessa, por isso. Nada. Pode tirar a apresentação, por favor? Obrigada, Alessandra. Eu conversei com algumas pessoas antes do início da reunião. Tem mais algum visitante que gostaria de falar, se apresentar, tirar alguma dúvida? Trazer ela para ela começar a se acostumar já aqui. Uma hora ela vai ir também. Bom dia, Vanessa. Meu nome é Alexandre, quando eu entrei já estava iniciando a reunião. Eu sou do Clube Petromasters, eu não sei se tem algum outro integrante do clube aqui. Né? Então, eu sou até um integrante recente. Eu fiz meu discurso de quebra-gelo, foi esse ano, então estou começando ainda. Tá bom. Vão receber sua visita, Alexandre. Oi, Marie. Que a Marie está aqui também. Hoje está cheia a sala, hein? Agora que eu estou olhando aqui, eu estava com a lista de participantes fechada. Bastante gente aqui. Apesar que eu estou vendo que o pessoal está curtindo muito pelo próprio auditório, né? Legal também ver que acompanha pelo celular e pela reunião presencial. Eu vi que a Neila tá conectada aqui. O Hermano, o Fred, de repente, deixa eu ver mais alguém aqui que eu me lembro de não conhecer, o Alexandre. Tem alguma dúvida, pessoal, sobre a participação, sobre a dinâmica que vocês estão assistindo? É a primeira vez que vocês estão aqui? O Alexandre, ele é do Petromasters, né? Foi o que acabou Sim, acabou de falar. Não, da minha parte está tranquilo, Alessandro. Beleza. Petromasters, pessoal, para quem não conhece e está aqui acompanhando a reunião também, é o primeiro clube corporativo dentro da Petrobras, lá no Rio de Janeiro. É um clube que, inclusive, eu tive a honra de participar ajudando na organização, na fundação do clube, não como associado, mas como um dos sponsors. Como eu falei mais cedo durante a minha apresentação inicial em relação ao Toastmasters a nível nacional e internacional, todos os tipos de funções, os desafios que vocês tentarem avançar aqui no Toastmasters, você vai ter alguém que te dê apoio. O Rafael Seixas era o presidente inicial do Clube Petromasters e eu ajudei a organizar as reuniões junto com ele, preparar os associados, formulários e tudo mais. E foi muito, muito bacana no começo ver aquele tantas pessoas entusiasmadas com a oportunidade. E uma curiosidade que o clube nasceu de um convite infeliz, por assim dizer, que o Rafael tentou fazer. Ele estava preparando uma reunião demonstrativa para um grupo de amigos da Petrobras, ou seja, aquele começo tímido, de dificuldades e tudo mais, só que sem querer, como ele estava enviando um e-mail da conta corporativa dele da Petrobras, ele encaminhou para um e-mail que disparou para todos os funcionários da Petrobras no Rio de Janeiro. Aí para pensar, acho que foram quase 15 mil pessoas que receberam o e-mail dele, e a primeira reunião demonstrativa deles tinha mais de 150 pessoas online no Zoom, né? Então, assim, foi um erro que acabou que deu muito certo, porque a gente sabe que a oportunidade não é para todos, mas muitas pessoas acessariam essa oportunidade se eles conhecessem a oportunidade.
Então, o Petrobras nasceu assim, em 15 dias, praticamente, já tínhamos mais de 20 membros ativos, pagantes, fundadores do clube. Então, foi muito legal essa história. O Rafael, quando conta, é muito divertido, porque tem a parte do incômodo, né, de ter feito algo que poderia ter sido danoso à instituição, mas como foi algo que, no nosso caso da Toastmaster, foi divertido, foi um susto que ele levou, mas deu muito certo. Como diria o gramático, nesse ensejo o clube começou com facilidade. Começou. É o erro que todo mundo queria ter cometido, né, André? Na hora de abrir o clube. Outra curiosidade, antes do Bruno falar aqui, o André Queiroz, não sei dizer quando ele esteve pela primeira vez na Dell, Toastmasters é o clube corporativo onde o André, pelo menos, era associado quando eu conheci. E a Dell foi o primeiro clube no Brasil, acho que já tem quase 15 anos que eles trouxeram para o Brasil o primeiro grupo Toastmasters, mas como era um grupo corporativo e ele só é aceito funcionários da empresa lá no Rio Grande do Sul, ele demorou a expandir para outras localidades, né? Poucas pessoas conheciam a Toastmasters Brasil naquele momento, até que a Susan Hawkins, se eu não me engano, que era a presidente, era uma americana que morava no Brasil, começou a buscar pessoas fora da instituição que tivessem interesse em abrir clubes públicos, né? Como o nosso aqui, que é um clube comunitário. Eu achei interessante o que você falou sobre os clubes corporativos, de que às vezes as empresas pagam parte também dos Isso. custos. Eu sabia já que existia clube corporativo, mas eu não sabia como funcionava assim, o apoio das empresas na prática. Eu acho que é voluntário de cada empresa, né, André? A decisão de como a empresa vai Isso. ajudar, não é isso? Varia muito, né? A Dell, no início, ela bancava 100% dos custos. Hoje, cada funcionário ele pode, dentro da parte de treinamento, submeter o reembolso da despesa. Então, sim, a Dell ela não só dá infraestrutura, mas ela banca. A Dell, a gente abriu um clube na ADP, que também funcionava nesse mesmo formato. O clube ficou um tempo desativado, mas eu fui procurado esse ano ainda, aliás, final do ano passado, para retomarem o clube. Tem clubes que pagam e tem clubes que só cedem o espaço, ou empresas que só cedem o espaço, mas o importante é que o funcionário, ele pode se desenvolver dentro do horário de trabalho, porque a empresa entende que aquilo ali faz parte do desenvolvimento profissional, ou seja, é um investimento que ela está fazendo para aquele funcionário, com excelentes retornos para a empresa. Eu espero que todos os visitantes tenham escutado essa palavra do André aqui, tá, pessoal? Isso é muito importante entender, porque realmente é um grande caminho para se quebrar barreiras de desenvolvimento humano e, naturalmente, interpessoais, que depois você vai utilizar também. Vai Acho que a recomeçar, Pamela vai Pamela? voltar. Não estou escutando o auditório. Quanto a Pamela ativa o áudio, na lista do Forbes, as melhores empresas, boa parte delas tem clubes, e às vezes mais de um clube Toastmasters, só para dizer a vocês como isso está relacionado, né, à performance e desempenho das empresas. Agora. Tá ok. Tá ok. Vamos falar agora? Então, a gente disse que sim. Tá bom, perfeito. Seguinte, gente, agora a próxima etapa da reunião, o estudante vai trabalhar. Então, vamos lá, a professora. Obrigada, novamente. Então, Oi, Pamela. Oi, Naya, licença, só um minutinho. Kleber, confere o áudio aí, por favor, que vocês estão no áudio do notebook. Olha, clica no microfonezinho, nessa setinha do lado do microfone, escolhe HD áudio aí para poder passar o microfone do auditório para o microfone sem fio da Nayá. Fala. Oi, tudo bem? Obrigada pelo ensejo, gente. Peraí. Ainda está no microfone do notebook. É porque fica muito eco, tá, Nayá? Por isso que eu estou interrompendo, porque fica muito difícil de ouvir. Nesse combozinho de áudio settings aqui, ó, do lado do microfone, você tem o Select Microphone. Você vai escolher o USB PNP Audio Device. Vou mandar um print aqui para você, o Kleber.
Cadê o Zoom? Te mandei aqui no privado, tá, Kleber? No seu WhatsApp para você ver. Viu aí o print, Kleber? Vê se o receptor não ficou, se não desligou também, tá? Porque como ficou parado há algum tempo, pode ser que ele tenha desligado sozinho. Mas a gente siga a reunião. Cara, tá na opção. Gente, vamos seguir a reunião, depois a gente conserta Não, isso. tá ligado e não tá mutado. Deixa. Tá ligado e não tá mutado. Oi, tudo bem? Vamos lá? Vou continuar? Pode ser? Acontece. É melhor seguir, porque Tá, senão vai atrasar. Sim. Eles estão escutando, gente? Eles estão escutando, só que dá. Ah, beleza. Quando vocês falam próximo ao notebook, a gente ouve bem, um pouco mais claro. Então, eventualmente, se quem for fazer o Topics Masters, né, a Nayá ficar mais próximo do notebook, talvez ajude enquanto resolve o problema técnico. A gente encontra com o chefe, a gente quer falar aquele rapidinho. E aqui é realmente aqui é o meu objetivo, é trazer um pouquinho de diversão para vocês, no ensejo, né? Para que vocês venham aqui e se joguem, como diz a nossa querida Aletheia. Então, lembrando das regras, será que dá para rolar um slide? Eu fiz um slide bem bonito. Então, pode ser o próximo? Vou falar rapidinho das regras. Aqui a gente tem... É um momento confortável, que você pode se jogar realmente. Só peço para ir para o próximo. E as regras seriam aqui desenvolver, né, as habilidades para falar de improviso, um momento descontraído de treinamento, que dá a chance aos membros de organizar e se expressar rapidamente pensamento. Então, tem que pensar rápido. Eu digo que é uma mini palestra em que você tem uma abertura, um desenvolvimento e uma conclusão, mas tudo muito rápido, dentro de 2 minutos. E lembrando que você tem 1 minuto para estar elegível, vai dar o verde aqui, nosso timer, 1 minuto e meio amarelo, e 2 minutos, seu tempo está acabando, 30 minutos, vamos lá, 30 segundos para você fechar e estar elegível para participar da nossa eleição aqui, tá bom? Beleza, vamos então. Bora que bora. Então, eu gostaria de um primeiro participante. Quem gostaria de participar aqui? Beleza, vem lá, vamos lá. Palmas. Muito bem, se jogando. Maravilha. Como é que é seu nome? Olavo. Olavo. Olavo, você conhece a borboleta? Sim. A borboleta, é um inseto bem interessante de metamorfose. Então, ele é um inseto que está na sua fase já adulta da vida, quando ela está lá realmente passeando por aí. Antes disso, ela já foi ovo, ela foi lagarta, e ela viveu por um tempo dentro de um casulo. Aí, Olavo, a minha pergunta para você é, em que fase você está em sua vida? Ovo, lagarta, casulo ou uma linda borboleta? Lembrando do tempo e não esqueça da palavra do dia. Com você.
Eu acredito que o momento da minha vida pessoal agora é no casulo. Eu estou com 20 anos de idade e eu estou na faculdade, inclusive na UNB. Eu acredito que eu estou no casulo porque eu ainda não tenho, por exemplo, carteira de habilitação, eu não tenho formação profissional, então eu ainda não posso arrumar um emprego, mas eu estou buscando nisso. Mas eu também não estou no largar ainda, porque eu já tenho algumas coisas que eu já sei fazer, já aprendi inglês, recentemente eu até aprendi a nadar. Já nadar, também terminei o ensino médio, foi meu complicado por conta da pandemia, o ensino médio foi remoto, pelo menos no terceiro ano foi, né? O primeiro e o segundo foram presenciais, então teve um pouco disso. O momento da lagarta também, o momento do casulo, é o momento que a lagarta está meio parado também. Então esse ponto eu acho que não se aplica tanto a mim, porque eu tenho que estar fazendo bastante para o UNB, algo que eu já não fazia tanto quanto quando eu era lagarta. Mas eu também almejo bastante em ser logo a borboleta, que é quando a borboleta, quando a lagarta virar borboleta, a mulher ela pode voar, que é tudo que ela desejou ser. Tudo que ela pode desejar ser, ela alcançou. Eu ensejo bastante esse momento de poder me tornar uma borboleta. Portanto, mais rápido, eu tenho que aproveitar o momento que eu sou no casulo. Maravilha. Parabéns pela sua metamorfose ambulante. Obrigado. Muito obrigada. Vamos lá, então, mais uma pessoa, fica aí aberto para quem quiser participar. Vamos lá? Quem quer participar aqui da metamorfose? Eu, Nayá. Você fica... Podemos ir? Quem é que falou? Vamos Eu? lá. Neila. Oi, Neila, tudo bem? Então, Bom Neila, dia. vamos lá para o 3, do 2, né? Apresentação 2. Só para ficar bonitinho, né? Porque a gente é só passar para frente. Vamos lá. Neila. Ups, acho que não é isso não, né? Lembrando do tempo, né, gente? Então, vamos lá. O que é interessante sobre a borboleta? É que a borboleta, ela sente pelas patinhas dela. Então, quando ela chega, ela posa na flor, ela sente o néctar pela patinha. E aí eu vou perguntar para você, Neila. Neila, qual é o seu melhor sentido? Visão, audição, paladar, olfato ou tato? Você tem 2 minutos e não esqueça da palavra. O palco é com você. Olá, pessoal, bom dia a todos. Sem dúvida, é o meu olfato. A minha visão é razoavelmente boa, a minha audição também. O meu paladar, mais ou menos, mas o meu olfato, sem dúvida, é o melhor de todos. O meu esposo, ele costuma brincar que tudo que eu vou comer, eu tenho que cheirar primeiro. Eu preciso sentir o cheiro das coisas e, geralmente, eu sinto o cheiro de muito longe. Algo, por exemplo, se você abrir uma cebola, está longe de mim, eu estou na sala, você abre a cebola lá na cozinha, eu sinto o cheiro da cebola. Então, eu tenho o olfato muito apurado. Às vezes isso é bom, às vezes nem tanto, né? Porque às vezes sentimos odores agradáveis, né? Cheiros agradáveis, e às vezes a gente sente odores, né? Não tão agradáveis, mas essa é a vida é assim. Muitas vezes passarão cheiros, né, por nossos narizes que a gente vai gostar, e às vezes nem tanto. Então, eu costumo dizer que eu tenho esse lado aí muito, muito apurado mesmo. Obrigada aí, gente. Eu acho que eu não passei do tempo. Ficou mudo para mim. Sim, tá mudo. Nayá? O seu áudio, eu acho que deve estar mutado. Como a gente fala, né, pessoal? O online traz muitos desafios. O híbrido, você multiplica por 10 isso aí, viu? Está desligado. Eu acho que... Ótimo, agora estamos ouvindo, Nayá.
Estão ouvindo? Beleza. Você sim, eu acho que ele tem que usar o seu microfone, eu acho. Quem é que está aí? É o Kim? Então Não, tá, achei que era rapidinho. Deixa eu falar aqui rapidinho qual que é o desafio. É o seguinte, a borboleta, ela vive por algumas horas apenas. Ela tem um tempo para sair do casulo, encontrar um parceiro, acasalar. E eu vou trazer também a mariposa. A mariposa, ela só vive 24 horas. Se você só tivesse 24 horas de vida, o que que você faria? Boa sorte, 2 minutos. Usei a palavra do dia. Bom dia, pessoal. É muito bom ter essa oportunidade de aproveitar esse ensejo para treinar, para evoluir com a minha capacidade de oratória. Se eu tivesse 24 horas de vida, eu aproveitaria essas 24 horas com o máximo de pessoas possível. Amigos, a minha parceira, a minha filha, e procuraria poder contemplar o máximo possível das belezas, das obras de Deus nesse nosso planeta. A natureza, Bom, enfim, é isso. Eu aproveitaria as coisas que hoje, podendo viver bem mais do que isso, eu tenho como mais valiosas as pessoas e todas as belezas que nós podemos contemplar nesse mundo, nesse planeta. Obrigado. Muito obrigada, Luiz. Eu espero que você tenha uma vida longa e consiga realmente colocar tudo aí para frente. Temos mais um momentinho aí para continuar? Podemos? Quem gostaria de participar? Eu gostaria, se tiver oportunidade. Vamos lá. Quem está falando? Alexandre. Alexandre, muito bem. Alexandre, você já ouviu falar do efeito borboleta? Sim. Ouviu? Exatamente. O efeito borboleta, o que acontece? Uma borboleta bate as asinhas lá na Amazônia e pode dar realmente a magnitude em outro lugar, né? O efeito, influenciar um sistema do outro lado do planeta. Pensando nisso, a pergunta é para você. De que forma podemos desenvolver pequenas ações que vão resultar em grandes feitos no futuro? O que você faz hoje ou poderia fazer que faria essa diferença, esse efeito borboleta? É com você, Alexandre. 2 minutos e não esqueça da palavra do dia. Então, acho que eu já aproveitei o ensejo para poder participar e pelo menos fazer um discurso de improviso aqui no grupo. Mas, voltando ao tema, eu acredito que eu já procuro fazer isso no dia a dia, como eu sou pai, né? Eu tenho uma filha de 3 anos. A cada momento que eu vou conversar com ela e dou atenção, e muitas vezes ela vem até mim com medo, assustada ou insegura, falando que ela não é capaz de fazer determinada coisa. Eu sempre falo que ela é capaz de fazer o que ela quiser. Ela é capaz de fazer qualquer coisa que ela sonhar, né? Então, assim, acredito que, como o efeito borboleta, ele está mais baseado na teoria do caos, onde você, ao mudar uma variável logo no início do processo, você causa uma grande mudança a longo prazo. Eu acho que, principalmente nas crianças, esse efeito seria assim, o mais notório, né? A gente precisaria trabalhar muito mais nelas para poder garantir um futuro. Então, eu acho que eu procuro trabalhar já hoje com minha filha. E acho que qualquer criança que possa chegar até a gente e manifestar qualquer coisa, a gente precisa ter muito cuidado com o que a gente vai falar, justamente para poder não causar um efeito negativo no futuro. É isso. Gostaria de agradecer a todos. Devolvo a palavra. Com certeza vai dar aquele impacto no final. Vamos lá? Vamos lá. Como é que é seu nome? Priscila. Essa é a 5, quase terminando. Não precisa passar. Eu vou falar rapidinho para você de um livro que é muito interessante, que chama Metamorfose de Franz Kafka. Já ouviu falar? É o seguinte, numa manhã,
a pessoa acorda e ela se descobre que ela não é mais ela é um inseto. Ela começa a perceber o corpo dela e ela se transformou em uma barata. Aí, pensando nisso, pode ser sonho ou pesadelo? Para você, vamos lá para a pergunta? É o seguinte, qual seria o pior sonho ou pesadelo ao acordar e se ver transformada em? Então, você tem 2 minutos para falar sobre isso e lembrando da palavra do dia. E aí você vai pensar em, né? E eu vou te passar o microfone. Transformada em o quê? Bom, Ele foi barata e aí... Rapidinho. É a segunda vez que eu venho, e aí eu falei, não vou sair, não vou sair. Então eu falei, eu vou aproveitar o ensejo agora. Caramba, o que me veio ali ouvindo foi a questão da borboleta. Me chama muita atenção isso, por causa da transformação. E às vezes a gente fica ali preso na zona de conforto, com medo, achando que está num ambiente controlado, né? E independente assim do que você vai fazer hoje, nesse estado que eu estou, nesse momento que eu estou da minha vida agora, eu não quero nem saber, desde que eu me transforme, desde que eu dê mais um passo, desde que eu saia, que eu rompa esse casulo. Não sei se vai ser bom, se vai ser ruim, mas eu vou ter um resultado. E desse resultado eu vou conseguir me mexer para A, para B. Então, eu não tenho medo. Eu tenho com medo de ficar parada. Estou com medo de não romper o casulo. É isso. Obrigada pela oportunidade. Ai, microfone. Estou tremendo até. Faz parte, faz parte. Parabéns por se jogar. Vamos lá para o último? E fica aberto aí para quem quiser participar. Quem quer participar? Daniel? Uhul, Daniel! Não, Daniel. Daniel me enganou, gente. Vamos lá? Quer participar? Tá bom, gente. Desculpa aí pela... alguém de casa? Alguém online? É a última, gente. Vamos lá. Eu quero. Maravilha, porque eu queria muito falar. Toca, Raul, e já tocou aqui. Toca, Raul. Então, Metamorfose Ambulante é uma música que a gente até escutou mais cedo. Então, é o seguinte, a pergunta é, o que você já acreditou e hoje sabe que não dá certo, não deu certo? O que você faria diferente? Essa metamorfose ambulante. Então, você tem 2 minutos, lembrando da palavra, é com você. A tela é sua. Obrigado pela oportunidade. Falar sobre isso é um ensejo muito gostoso, porque nos faz refletir. Acho que toda essa reunião de hoje ela está trazendo esse momento de reflexão. Desde quando a gente pensa sobre escuta, quando a gente pensa sobre ouvir, quando a gente pensa sobre metamorfose, quando a gente ouve a história maravilhosa que a colega trouxe para a gente, a Simone, e quando a gente ouve todos os colegas falando como eles aproveitariam a vida, como eles fariam algo diferente, que tipo de animal eles seriam e o que eles sentiriam em cada momento, passando por isso tudo. E isso me faz recordar justamente do que eu já acreditei e que hoje eu acho que é diferente. E é justamente acreditar que não seria possível fazer algo, que não seria vantajoso fazer algo ou não acreditar no meu potencial. Acredito que estar aqui hoje e todos que também estão aqui conosco nessa manhã acreditam piamente na sua capacidade, na sua possibilidade de evoluir, na sua vontade de ser cada vez melhor. E acreditar ao contrário disso te limita, te possibilita, porque a vida é isso, a vida é metamorfose, a vida são fases. Não necessariamente viemos do ovo, mas em algum momento estivemos em um ovo, tivemos que lutar para sair desse ovo, conseguimos, e por mais que não queiramos, a gente cresce e evolui e a gente cada dia se torna melhor. Então, não acreditem que vocês não consigam. E eu falo isso olhando para a câmera. Bruno, acredite que você consiga e desejo um excelente sábado para todos com muita transformação. Muito obrigada pela essa metamorfose ambulante que foi hoje.
E o segredo não é correr atrás das borboletas, é cuidar do jardim para que elas venham até você. Tenha um bom sábado e até a próxima. Gente, que momento maravilhoso. Nossa, eu achei toda a sua dedicação fantástica, sinceramente. Os slides, o tema, as opiniões. Bem, gente, agora a gente vai ter aí o nosso reporte do timer, que ele vai falar para a gente quem está elegível ou não para a votação de melhor orador de improviso do dia. Por favor, Otávio. Bom, primeiro eu quero parabenizar todos que aproveitaram o ensejo de estar aqui se apresentar. Eu queria falar que apenas a Priscila, por muito pouco, não foi habilitada, mas foi muito parabéns por ter se esforçado. Foi menos de 1 minuto, você fez em 56 segundos. Todos os demais estão habilitados, mas parabéns pela sua iniciativa de já ter voltado se apresentando. Então, o primeiro apresentador foi o Olavo, ele fez em 1 minuto e 34 segundos. A Neila apresentou em 1 minuto e 24 segundos. Luiz em 1 e 24. O Alexandre em 1 e 22. A Priscila em 56 segundos. E o Bruno, que apresentou por último, apresentou em 1 minuto e 45. Novamente, parabéns a todos. Passo a palavra para a Muito obrigada e parabéns. E agora a gente vai ter aquele 1 minuto para votar no melhor orador. Os que tiveram elegíveis, por favor. Para realinhar as órbitas do planeta, com a sombra exemplar, que os astrônomos diriam se tratar de um outro planeta. Vamos chegar para realinhar as órbitas do planeta, derrubando com a sombra exemplar, que os astrônomos diriam se tratar de um outro. Acabou o tempo. Obrigada. Gente, agora a gente vai para a terceira fase do nosso momento aqui da reunião, que serão as avaliações. Como eu falei no começo, para mim é o momento mais rico, que mesmo que você não estiver participando de nenhuma função, explicitamente, só de escutar as avaliações você consegue aprender muito. Então, vamos utilizar a nossa escutatória, como o Daniel falou, e aprender com os nossos avaliadores. Hoje, nossa primeira avaliadora será a Nathalie, e ela vai avaliar o discurso do Daniel, e ela vai ter de 2 a 3 minutos para avaliar. Por favor, Nathalie, qual que é seu? Bom dia a todos. Parabéns, Daniel. Primeiro de tudo, eu sei que é difícil vir aqui se expor. Parabéns pelo seu discurso. Eu gostei muito do seu tema. Eu tinha conversado com o Daniel durante a semana, ele já tinha me falado, achei muito interessante. Principalmente porque a gente tem o costume de correr atrás para falar bem, mas escutar, que é bom, né? E aqui no nosso curso é uma ótima oportunidade, porque aqui a gente tem várias funções que a gente tem que exercer a escuta, e essa que eu estou fazendo hoje de avaliação é uma delas. Eu achei seu discurso bem elaborado, você demonstrou que você pesquisou o assunto, né? Eu percebi que você seguiu uma linha de raciocínio, uma linha lógica de raciocínio, e o que torna o discurso mais interessante para quem está ouvindo. Então, parabéns por isso. Eu gostei da sua postura, era uma coisa que a gente tinha conversado antes, e eu achei que você teve uma boa postura aqui, você se portou muito bem. O nervosismo, eu achei que você disfarçou bem,
Eu, por exemplo, quando eu estou nervosa, a minha voz começa a embargar, parece que eu vou chorar. Mas eu senti que você manteve uma voz, eu gostei muito da sua dicção, assim, você teve um bom tom. Eu gostei do texto em si, da sua reflexão que você trouxe no final. Gente. O texto inteiro é de reflexão, né? Mas o final que você deixou para a gente, eu achei bem interessante, para a gente se desafiar a escutar alguém, e o quanto isso é bom para a relação. Eu acho que você gesticulou muito bem no começo. Estava aqui falando, estava achando ótimo. Mas em um certo momento, eu acho que você deu uma travada, assim, normal. Mas você deu uma travada em um braço. Você estava gesticulando com o outro e esse bracinho aqui deu uma travadinha. Eu acho que você poderia aperfeiçoar um pouco mais a gesticulação. A clareza da sua voz. Eu achei você muito claro. Eu gostei muito da sua dicção. O seu tom também, o seu volume foi muito bom. O contato visual, você olhou para a plateia, também foi bem interessante. Gestos, aquilo que eu falei, poderia melhorar só um pouquinho. Consciência em relação ao público, consciência em relação ao seu texto, consciência em relação ao que o seu texto traz para as pessoas, a reflexão que deixa. Nível de conforto, apesar do nervosismo que eu sei que a gente passa aqui, eu te achei bem confortável. Achei que você disfarçou bem esse ponto. Interesse é o que eu falei, foi um tema bem interessante. Eu acho que eu vou deixar para você aqui de desafio para o próximo, explorar mais o espaço. Eu acho que aqui no começo você até andou bastante e tal, mas depois deu uma paradinha. Eu acho que também acontece muito isso, porque a gente fica aqui, às vezes, preocupado com o pessoal lá em casa, mas você pode explorar mais o espaço e ter uma maior variedade vocal. Já que você tem essa ótima dicção, você tem um bom tom, acho que você pode brincar um pouco com isso a seu favor. E no mais, é isso. Obrigada pelo ensejo e parabéns e até a próxima. Muito obrigada pelo presente, Nathalie. A avaliação, é importante dizer que ela é algo muito pessoal, porque vai da visão do avaliador em relação ao que o orador apresentou. E também, a gente aqui no Postmasters encara realmente como um presente de avanço, de metamorfose, como a gente trouxe hoje. Hoje, eu também vou avaliar a Simone, estou aqui tentando prender o microfone, rapidinho, para conseguir ler minhas pautas. Pode tirar, por favor, da apresentação? Gente, seguinte, eu vou esperar aqui um tiquinho só, Simone, porque ela deu uma saidinha, e eu quero muito que ela escute, porque a avaliação vai ser primorosa. Simone, querida, o que dizer, né? Eu acho que todo mundo que escutou o seu discurso ficou extremamente emocionado por como você trouxe ele. Eu vou citar aqui algumas coisas que eu achei algumas questões que eu achei muito positivas em relação ao seu discurso. A primeira é em relação à clareza, a como você foi clara e sua dicção estava assim perfeita. Para essa história pessoal, como você encarou a sua chefe no sentido de, eu imagino que deve ter doído essa questão, porque ela não foi empática com você, ela não demonstrou empatia. Mesmo assim, você foi lá e lutou, você falou sobre o seu filho, como esse momento trouxe metamorfose para os dois, limpou ainda com o tema da reunião. Você usou muito bem os gestos, tem hora que você fez assim, que você estava correndo, aí teve uma hora que você fez assim, quando você falou de etapas, você listou a possibilidade que a gente tem aqui, né, que seria realmente esse espaço que a gente tem, você conseguiu usar muito bem os gestos. Eu acho que foi a pessoa que eu melhor vi usando gestos até hoje, nesse mini palco que a gente tem aqui, porque quem está em casa não sabe, mas a gente está restrito aqui no tapetinho, para não sair aí do ângulo de visão da câmera. Você fez uma quebra muito bem feita, quando você falou, você estava falando assim, da questão de você conseguir a oportunidade na FGA, que todo mundo sabe que é uma das melhores instituições do Brasil, e você falou, mas aconteceu alguma coisa que mudou. Então você fez essa quebra assim, muito dramática e prendeu a atenção do público. E também uma coisa que eu gostei foi de trazer o objeto real, né, que você trouxe, aí, o fruto do seu trabalho. E assim, eu achei, você conectou muito bem com o público, a questão da história, e uma coisa que eu achei muito interessante também foi que você conseguiu olhar para as pessoas, em cada pessoa, eu me senti observada, você olhou assim para a pessoa, olhou para outra, olhou para cá, e é uma coisa que a gente vê como muito rara aqui no presencial online, porque a gente geralmente fica aqui para tentar englobar todo mundo. E você fez isso com maestria, assim, realmente me deixou numa situação complicada como avaliadora,
mas eu tenho um pontinho de melhoria, e é bem pequeno mesmo, bem pequeno. Você começou seu discurso com bem, e você usou bem também em outra parte para fazer uma ligação ali. E assim, quando a gente está começando o discurso, a pessoa ela espera assim, um grande começo. E usar bem no começo, você quebra essa expectativa. Mas só isso. E olha que eu sou uma pessoa bem analítica, então realmente parabéns. Você está, assim, maravilhosa oradora. Muito obrigada. Agora a gente vai ter aí, o próximo momento, vai ser a avaliação da Nathalie. O que acontece? Como ela está fazendo um projeto, não é uma avaliação comum, a primeira avaliação dela, e é um projeto, o avaliador geral, que no caso é o André, ele vai avaliar a avaliação dela, como parte do projeto Avaliação e Feedback. Então, eu vou convidar o André para dar a avaliação da Nathalie. Por favor, André, qual que é seu? Bom dia mais uma vez a todos. É com grande satisfação que vou avaliar a Nathalie. A Nathalie, ela fez, ao meu ver, uma excelente avaliação. Ela trouxe, começando com aspectos positivos, ela trouxe aspectos positivos, trouxe oportunidades de melhorias e ela fechou com um incentivo. Ou seja, ela fez o famoso feedback sanduíche, né? Pão, carne, pão. Então, começa com coisas positivas, oportunidades e termina com incentivo ou coisas positivas. Ela também falou de uma forma clara, objetiva. Ela colocou o ponto de vista dela, o que é bem importante, porque o avaliador ele não fala sobre uma verdade absoluta, como a Pamela recém falou. O avaliador comenta sobre o ponto de vista dele, que foi o que a Nathalie fez. A Nathalie também fez uso de gestos, deu para perceber que ela tomou nota, ela citou coisas específicas que o apresentador falou. Ela falou sobre o tom de voz, a postura, a gesticulação. Na parte de oportunidade, ela comentou sobre ele ficar com a questão de um braço parado, acho que foi o braço esquerdo que ela comentou que ficou um tempo parado, gesticulando só um e depois voltou ao normal. E como oportunidade de desenvolvimento, o que é que eu gostaria de dizer para a Nathalie? Nathalie, eu recomendo sempre você citar qual é o projeto que a pessoa está apresentando, porque os projetos eles têm objetivos específicos. Inclusive, você fazer uma reflexão inicial. Atingiu ou não atingiu o objetivo do projeto? Isso é bem importante, porque um projeto está dentro de uma trilha, ele faz parte de um contexto. Então, ressaltar essa informação é algo que eu considero importante. E também deixar sempre claro que é, na minha opinião, ao meu ver, deixar bem claro que é o teu ponto de vista. Mas, de um modo geral, você fez uma excelente, boa avaliação, e primeira avaliação. Está de parabéns. Eu vou dar a palavra ao Toastmaster. Sem áudio. Agora o nosso time vai dar o feedback dele de quem está elegível para ser o melhor avaliador do dia. Por favor. Bom, todos estão elegíveis para ser o melhor avaliador do dia, tá? A Nathalie, ela fez o discurso dela em exatamente 3 minutos e a Pamela fez em 2:20. Parabéns às duas avaliadoras. Muito obrigada. E agora a gente vai ter a votação de melhor avaliador do dia. Eu vou pedir para a Vanessa colocar aí no chat e também a gente vai colocar aqui o QR Code para vocês que estão aqui presencialmente. E eu vou colocar a nossa música. Um minutinho aí.
Então, gente, é isso. Quem quiser continuar votando aí, temos mais alguns segundos. E agora nós teremos o reporte do nosso accountant do dia, o Ítalo, que vai trazer essas considerações sobre as palavras de preenchimento. Por favor, Ítalo, o foco é seu. Olá novamente. Eu adoro exercer essa função de accountant, porque eu uso muitas palavras de preenchimento. E aí, quando eu exerço, eu acabo treinando, me policiar e avaliando os outros também, né? Começando pelos discursos preparados, o Daniel, ele usou apenas um né. A Simone, que falou da metamorfose, usou um né e um é. A Nayá, não consegui ouvir nenhuma palavra de preenchimento. Já nos discursos de improviso, o Olavo, o áudio ficou prejudicado, não consegui ouvir. A Neila usou 2 né e 2 é. O Luiz usou 1 a, 3 é e 2 i. O Alexandre usou um né, um então, um e 3 é. A Priscila usou um né, um então, e o Bruno usou 2 é. Agora, passando para os avaliadores, a Nathalie usou 6 é, um pouquinho mais prolongado. A Pamela usou também 6 é, um pouquinho mais alongado. E o André, também não consegui ouvir nenhuma palavra de preenchimento ou algum som. Então, mais uma vez aí, eu agradeço a oportunidade de ser o accountant e volto com você, Pamela. Tá certinho, desculpa, gente, eu estava ligando aqui o aparelho. Muito obrigada, Ítalo, pela sua avaliação de palavras de preenchimento. Agora, nosso próximo reporte é o gramático, por favor. Bruno, sua vez. Muito obrigado pela oportunidade, pessoal. Bem, verifiquei aqui que a maioria das pessoas utilizaram adequadamente a palavra do dia. Não, olha, eu com de novo, gente. Verifiquei, sim, que no primeiro improviso, no segundo improviso, não tivemos. Desculpa, não entendi o nome do primeiro colega, mas da Neila não tivemos. E não tivemos também até o momento do avaliador geral, mas ainda confio que ele vai trazer para a gente. Obrigado, pessoal. Ok, muito obrigada. E agora chegou o grande momento da avaliação geral, onde o André irá trazer um resumo sobre tudo que foi feito aqui. E ele também vai dar algumas considerações para a sua melhoria, porque, como a gente comentou, o Toastmaster é isso. O Toastmaster é melhorar a cada dia. Por favor, André, qual que é seu? Deixa eu só colocar um pin aqui na câmera para ver o nosso querido timer. Deixa eu ver aqui qual câmera eu olho para ver o timer. Essa mesma que eu tô. Ele vai colocar aqui. Oi? Essa mesma aqui. Aqui eu tô. Eu não tô com o microfone. Deixa eu ver aqui. É a câmera a principal. É que assim, ó. A que tá ligada é que eu tô te vendo de frente. Só Sim. ela. Não, mas Aí essa ele vai mesmo. ficar. É o que chama É porque auditório. Auditório ele mostra timer. assim, ó. Ele vai mostrar como? Oxi. Deveria aparecer.
Por que não tá Não É que tá a ligada à câmera está webcam, na aparecendo. verdade. Isso, a do Isso, auditório aí. não está aparecendo. Aí vai ter que ser essa. Só um minutinho, rapidinho Olha aqui, só. pessoal. Faz um comercial rapidinho aí. Beleza. Tranquilo. Vou aproveitar para dar uma dica, então, quando estiver compartilhando o timer presencialmente, é uma tendência da câmera digital, qualquer que seja, sempre tirar o excesso de cor. Então, se você pega algo e preenche a tela assim, ó, ele vai tentar mudar a cor para cinza. Então, em vez de preencher, Otávio, desse jeito, você deixa longe, tá? Um pouquinho, porque aí a câmera vai manter a cor verde, amarelo e vermelho. Enquanto o André... voltou o André ali. Voltei, pessoal. Aqui, interfone, né? Fazer parte online tem esse desafio. Esse é o desafio do online, né? Quando tocam a campanha da casa. Beleza, eu vou então observar aí a câmera, ficar atento. Deixa eu só colocar um pin nela para poder não perder o tempo. Joia, agora tá tudo certinho. Começando então. Pessoal, como eu já falei antes, é uma grande satisfação poder participar com vocês aqui do clube. O Clube de Brasília eu considero um clube extremamente organizado. Eu gostei antes da abertura, aquele momento de receber as pessoas, acolhê-las. Peguei um pedaço desse momento apenas, mas pude sentir esse clima. Achei bem interessante a explicação que foi trazida no início ali da reunião, quando o Alessandro ele apresentou de uma forma geral o Toastmasters, falando sobre as competências, sobre as trilhas, enfatizando inclusive a parte da liderança, porque muitas pessoas entram no Toastmasters com foco na comunicação, mas a liderança ela é igualmente importante. E, na verdade, eu considero que comunicação e liderança, uma atrai a outra. Eu gostei muito disso. Com relação a essa parte, uma sugestão que eu dou é tentar quebrar ela em 2 ou 3 módulos. E, de repente, a cada reunião você apresenta um desses 3 módulos, porque eu pude contar aqui que foram cerca de 15 minutos fazendo essa apresentação, o que eu considero um tempo prolongado. Então, talvez fazer 3 apresentações de 5, você pode ter um conteúdo que é um conteúdo básico, inicial, e depois complementar com informações de acordo com a reunião, ou divide em 2 de 7,5, e aí você consegue não ficar com aquela coisa repetitiva, alterna um pouco entre uma reunião e outra, e passa a informação que eu considero vital. Começamos na hora, excelente, pessoal, na verdade até um pouco antes, fantástico. Tivemos aqui todos os papéis sendo preenchidos e executados muito bem, a Pamela conduzindo com maestria e leveza toda a reunião. Tivemos discursos motivacionais e inspiradores, eu fiquei muito feliz de ouvi-los. Nas avaliações, tivemos ali a Natália, que eu já fiz a própria avaliação dela, então vou passar, como eu já fiz a avaliação da Natália, vou me concentrar na Pamela. A Pamela, ela fez uma boa avaliação, também usou a técnica do feedback sanduíche. Começou com elogios, trouxe ali descrições de coisas que ela observou de positivo, como o uso do objeto, o tema, a temática, a própria gesticulação e o contato visual. Ressaltou um ponto de melhoria, que é o uso do bem, e isso é algo que realmente precisa ser aperfeiçoado, e terminou em alto estilo. Então, parabéns. Recomendo para a Pamela, assim como recomendei para a Nathalie, a questão de descrever qual é o objetivo, qual o projeto, o objetivo do projeto, e se aquela pessoa atingiu ou não atingiu. Uma coisa que eu pude observar aqui também é que nos relatórios, o timer, todos os relatórios com muita precisão. A counter, eu gostei muito, todos na verdade, explicaram muito bem os seus papéis. O accounter, no início, eu percebi um pouco de uso de muletas, mas ele fez um comentário sobre ele mesmo que eu achei muito pertinente. A gente pega papéis justamente para treinar essas habilidades. Não é só no discurso que a gente presta atenção nas muletas e no português. Durante os papéis que a gente exerce, também a gente observa isso. O que mais? O relatório de português, eu vi que foi comentado sobre a questão do uso das palavras do dia, mas eu senti falta da crítica sobre o uso da gramática, vícios de linguagem, erros de concordância, esse tipo de coisa, problema de pronúncia.
Então, foram essas coisas que eu senti falta no relatório de gramática. Não sei se ele vai vir depois, mas era isso que eu estava esperando. E, para o Bruno em particular, cuidar da questão da iluminação, porque o seu rosto estava escuro, mais escuro do que o fundo, né? O ideal é ter o contrário, o fundo mais escuro e seu rosto mais iluminado. Só um pequeno detalhe, mas de um modo geral, percebi que ele estava atento, que ele anotou ali, parabéns. Além de tudo isso, gente, uma coisa que eu pude ver foi a questão do áudio. Ele impactou um pouco ali durante a reunião, é algo que é um desafio da reunião híbrida, como foi dito, então ele precisa ser tratado de alguma forma. E com relação agora estou vendo um pedacinho ali do timer, tá? Eu vi ali que apresentou o verde, ok? E com relação ao palco, uma coisa que a gente precisa ter cuidado, e é muito importante na reunião híbrida, é o fato de que o público que está em casa, ele é a câmera. Assim como quando a gente está na reunião online, se eu olho para a tela, eu olho para baixo, para olhar para ter o contato visual, eu tenho que olhar para a câmera. Para quem está no auditório, você precisa olhar para a câmera para fazer contato visual com quem está de casa. Eu senti que a maior parte das pessoas que participaram não tiveram esse cuidado. Talvez, quem sabe, vocês possam botar um bonequinho, um rostinho, alguma coisa em cima da câmera para lembrar as pessoas que estão presencialmente, para assim como ela divide o olhar para toda a audiência, olhar também para a câmera. Assim, as pessoas que estão de casa se sentem contempladas e você consegue estabelecer uma melhor conexão com quem está em casa. De modo geral, a reunião foi muito boa. Fiquei muito feliz em poder participar com vocês. Mais uma vez, reforço que a organização estava nota 10, acolhimento nota 10, papéis muito claros e bem escritos, avaliações muito positivas e saio muito feliz de ter acordado mais cedo um pouquinho hoje dos meus planos. Hoje eu tinha inicialmente planejado acordar um pouco mais tarde, abri mão do meu sono, mas não me arrependo. Valeu a pena estar aqui com vocês hoje. Passo a palavra de volta à nossa querida Pamela. Não estamos te escutando, Pamela. Perfeito. Agora tá certinho? Tá. Muito obrigada, André, pelo seu feedback. A gente vai com certeza implementar algumas das suas sugestões. Eu acho que o muito interessante de trazer uma pessoa de fora é porque a gente já está acostumado com como a gente faz, e a pessoa traz outra visão. Então, muito obrigada, sinceramente, por ter vindo, por ter apoiado a gente aí nos últimos minutos. E a gente agradece realmente a sua metamorfose, a sua inspiração. Gente, vamos lá. Agora chegou o momento tão esperado pelos oradores, que é os vencedores. Vamos lá. E o primeiro Table Talks. Quem será que venceu o Table Talks? 1, 2, 3 e... Passa. Olha, tivemos um empate. Alexandre e Bruno. Alexandre está aqui ou está entrando online? Ah, que pena. Online. Então, simbolicamente, vocês vão ganhar aí nossos certificados. Parabéns para vocês. A gente manda para vocês, se vocês entrarem em contato com a gente manda o digital. Perfeito? Ah, que pena. Assim, que bom que eles ganharam, mas sempre bom tirar a fotinha, né? Agora, nosso avaliador, melhor avaliador do dia. Vamos ver. Quem é? Ê, Nathalie! Alguém pode tirar foto da gente, por favor? Obrigada, gente. Muito obrigada. Obrigada a você. E agora, tão esperado, orador. Vamos lá? Expectativa? O melhor orador do dia é Daniel. Parabéns, Daniel. Chegou de arrasando, olha só. Voltou pro grupo esses dias. Então, gente, muito obrigada. Então, a gente encerra a reunião por aqui. Eu só queria dizer que todo o Toastmasters do dia, para mim, é um presente. Ontem, eu estava falando com o Ítalo, inclusive, né? Estava falando sobre as funções e tal, e ele perguntou se eu fico nervosa no Toastmasters. Eu falei,
claro, tipo assim, a gente fica nervoso em Toastmaster, é a coisa mais normal do mundo, mas tem uma coisa que eu aprendi com a oratória e com a neurociência, inclusive, que quando você se expõe, você vai se acostumando ao medo. Então, se você se expõe muitas vezes a esse palco, a esse ambiente, com o tempo, você vai tendo isso como normal. Não é que o medo some, você só se acostuma. E eu também conversei com outra membro do nosso clube essa semana e falei também para ela que o mais maravilhoso disso é que quando você deixa o medo sumir, quando o medo simplesmente está lá, mas ele não é importante, você consegue ser você mesmo no palco. E isso é o mais bonito que existe. Você conseguir chegar aqui e ser você mesmo. Então, convido a todos a serem Toastmasters do dia também, porque é desafiador, mas realmente é um presente. E agora, vamos passar para as avaliações finais, os nossos avisos. Aí, nós temos uma mudança de agenda para o mês de fevereiro, por causa do carnaval. Vai ter um feriadão bem prolongado, e por isso a gente vai mudar as datas de fevereiro, especificamente. Pode passar, por favor? Eu estou passando, desculpa. Vamos lá. A próxima reunião vai ser dia 9 de fevereiro, daqui a 2 semanas, e a próxima, sem ser essa, vai ser dia 25 de fevereiro. E depois, dia 4 de março, a gente volta à rotina normal. Então, só para vocês terem em mente, dia 9 e dia 25 de fevereiro estaremos aqui, se Deus quiser, apoiando uns aos outros e recebendo muito bem nossos visitantes. E quem sabe membros estão super convidados a entrarem no clube. Aqui realmente é uma família. Eu sinto abençoada por estar nesse clube. Muito obrigada. Encerramos. Foto, agora é a vez da foto. Aí, gente, a gente vai tirar a foto agora. Quando a gente chegar aqui. Ah, tá. A gente vai tirar foto agora, só vou pedir para vocês ficarem mais um minutinho. Não, ficou faltando. Contativa, né? A gente sim. tentou, mas... Ó, você entra, você pode ser o próximo, quem sabe? Ah, meu Deus. Então, é dia 11, desculpa, então errei. É dia 11, gente. Uhum. Obrigada por... Gente, só aqui, desculpando, é dia 11, no sábado. É o segundo. Vamos, gente. Aí, por favor, Vanessa, tira aí a nossa foto de online presencial, nossa foto híbrida. Agora é céu. Muito obrigada a todos. Gente, eu agradeço o convite aí pela participação, tá? Queria só comentar sobre 2 pontos rapidinho. Não sei se o pessoal está ouvindo a gente ou se já parou. Acho que parou, A né? gente está escutando você. Pode falar. Ah, tá. Primeiro, eu queria... Achei uma coisa muito legal que tu falaste, Pamela, que hoje tu sente que aí é o teu lugar, né? E é interessante isso. Às vezes a gente vê algo e diz assim, isso não é para mim. Como quando eu comecei a trabalhar no Toastmasters, ou participar do Toastmasters, eu pensava, liderança não é para mim. E eu aprendi que liderança é algo muito diferente do que eu imaginava antes. E eu descobri que sim, né, ser líder ali é meu lugar. É um lugar onde eu posso ocupar e exercer e fazer diferença sendo líder na vida de outras pessoas, inclusive. E essa apropriação é muito, muito legal. Eu gostei muito dessa tua fala. E parabenizar também a nossa Table Topic Master, que trouxe um tema extremamente amplo e fez uma reflexão no final, que disse assim, olha, não é que a gente tem que correr atrás das borboletas, a gente tem que preparar o jardim. Quando a gente se trabalha, quando a gente se torna uma pessoa melhor, naturalmente a gente vai ter mais amigos, melhores conexões e uma vida mais saudável. Parabéns.